e tem, tem uma missão hoje. A missão, né, Camila? Eita, peraí, gente. Eu caí, eu acho. Não, Estão me ouvindo? Estamos Estamos te te ouvindo ouvindo. bem. Me Nós ouvindo? estamos te Aí, Ah, vendo. agora entrou. Não, que de repente sumiu, assim, eu Tá tava, percebendo? né? considerei colocada para fora, né? Expulsa. Não, aqui eu queria Eu, expulsar o eu Alexandre. É só o esbarrei Alexandre que eu queria expulsar, mas resolvi aliviar. você. Tá bom. Então, gente, aqui, ó, eu sou a Suzana Vargas, tá? Dirijo o Instituto Estação das Letras, que, como eu estava falando agora com os nossos convidados, né? Existe há 29 anos, vamos fazer 30 anos ano que vem, tá? Vamos virar balzaquianos, né? Não sei se o Balzac hoje se consideraria 30 anos com aquelas características, eu acho que não, eu acho que seria outra coisa, né? Acho que a gente já andou um pouco, né? Bastante, né? Então, gente, Essa linha bem-vindos, escorregou, é né? uma Essa linha do alegria. Balzaciano escorregou para frente. Escorregou para frente, né? Então, assim, então, em nome do IEL, quero dar as boas-vindas aos nossos participantes, aos nossos convidados, a Roberta Tostes e o Theo Tostes. E é, antes de começarmos, viu, Nuno, eu estou com a incumbência de falar um pouco aqui rapidamente sobre os cursos da Estação das Letras que vão abrir em abril, tá? A gente, em abril, estamos lançando a nossa formação literária para escritores, tá? Que já tem 3 anos que existe, esse é o terceiro ano que é, é, eu criei essa formação, né? A motivação foi a seguinte: há tantos anos com as oficinas, e eu já vinha há muito tempo, evidentemente, constatando, né, que as pessoas chegam nas oficinas oriundas muitas vezes de outras áreas, né? A maior parte vem não vem de letras, viu, Nuno? Não vem de letras, não vem, não. Vem assim, são médicos, são advogados, enfim, pessoas da área de informática, dos mais diversos, tá? Das mais diversas profissões. Então, chegam sem. Às vezes são grandes leitores, mas não têm uma base, digamos, uma percepção do universo do livro. Então, a formação me pareceu que era uma necessidade, embora eu não acredite em formação para escritores, tá? Eu acredito em formação literária. Formação de escritores, para mim, é uma balela, assim, no sentido de que não é um diploma que vai fazer um editor te publicar, tá certo? Tá? É nesse sentido, não há uma crítica em quem fale assim, né? Pense que sim, mas eu não acredito. Eu acho que existe assim uma necessidade, né, de uma formação mínima, você saber um pouco de história da literatura brasileira, que seja história da leitura, matérias fundamentais para que você entenda que a literatura não nasceu com você, tá? Então essa e muitas vezes as pessoas vêm, às vezes com bastante leitura, mas sem uma percepção disso tudo, às vezes sem saber, por exemplo, questões básicas de direito autoral. Então, a formação ela inclui tanto a informação, né? Muita leitura prática textual e também essa informação também que é profissional. Como é que você procura, né, um editor, como é que você apresenta um livro. Então, tem também um curso obrigatório, que é esse de formação, né, introdução ao mercado editorial, por exemplo, é uma matéria. Tem matérias obrigatórias, matérias eletivas, e durante 10 meses a pessoa mergulha no universo do livro, tá? E acreditamos que saiam dali já com bem. Então, estamos com essa formação aberta e as nossas oficinas, que começam agora em abril. Entre elas, eu vou citar a oficina do Nuno, que é a oficina de poesia, vou citar também a oficina de romance, a de romance, de conto, crônicas. Eu acabei, Camila, não olhando, viu, o que você mandou, tá? A Camila mandou as É de informações. romance com Maluf, Fala, conto. Camila, porque
eu sou atrapalhada para fazer divulgação. Oficina de romance começa quinta-feira com Marcelo Maluf, de contos com Amabile. Essa semana a gente inicia Introdução aos Gêneros Literários na segunda-feira. Com Braulio Tavares também a gente vai ter uma oficina com ele. Enfim, para mais informações, tem no nosso site. No Instagram, tem os professores explicando sobre as oficinas. É, Enfim, quem quiser também pode enviar um WhatsApp para mim, que eu também passo as maiores informações sobre ementa, biografia do professor, datas, valores, tá bom? É isso, gente. A Camila faz muito melhor que eu, né? Muito mais objetiva, tá? Era essa a minha missão hoje. Então, voltemos à poesia, tá? Bem-vindos. Faça a palavra para o mundo, que é ele que comanda aqui essa tarde de Páscoa, né? Essa tarde de aleluia, né? Tarde de aleluia, tá? E que bom que vocês estão aqui, né? Deixaram de comer um pouquinho de chocolate para estar aqui conosco, tá? Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Então, feitas as preleções iniciais aí sobre o importantíssimo trabalho do Instituto Estação das Letras, né? 29 anos, né, Suzana? Você falou? 29, agora em 29 abril. anos. Poxa, maravilha. E que venham mais 29, que venham mais 29. Não estarei mais aqui. Estaremos, né? Não, sobre esse negócio do Balzaciano, eu estava pensando aqui, né? Eu acabei, ano passado, eu cheguei à meia-idade, finalmente, que eu fiz 60 anos. Então, como eu pretendo, minha meta são os 120, eu cheguei à meia-idade. Então, agora eu sou um balzaquiano de meia-idade, né? Depois de 60 anos transcorridos. Então, essa linha escorregou, né? Então, não é mais 30, é 60 agora. E que venham os próximos. Agora, como eu fiz 61 esse ano, faltam 59. Infelizmente, só faltam 59. Bom, mas vamos lá. Gente, olha só. Hoje vamos conversar com Teófilo Tostes Daniel e Roberta Daniel, Tostes Daniel também, né? Eles recentíssimo, foi há poucos dias, o, o lançamento desses dois livros excelentes, né? Não sei se dá para ver aqui, o Corpo Esconderijo, da Roberta, recomendo demais, e o Poeta Tomapolis, do Teófilo, tá dando para ver? Acho que dá, né? Ah, E nós vamos nos debruçar hoje basicamente sobre esses dois livros lançados, mas de poesia, eu tenho outros dois livros da Roberta, que é o aqui, começa por esse, Uma Casa Perto de um Vulcão, né, que é de, deixa eu só confirmar a data aqui, que é de 2018, né, e Ainda Ancora o Infinito, que é de 2019, né. Fazendo só uma breve nota biográfica, né? O Teófilo, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 79, é formado em produção editorial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e vive em São Paulo desde 2006. É analista de comunicação do Ministério Público Federal, autor desse Poeta Toma Polis, de 2023, do livro de contos Trítonos, Intervalos de Delírio, de 2015, que eu também tenho aqui, mas é prosa, e eu não, por isso eu não trouxe aqui a cena, e de Poemas para Serem Encenados, Casa do Novo Autor, em 2008. Esse eu, infelizmente, não tenho. Se você tiver, Teófilo, me manda para eu completar aqui Vou minha... mandar, vou mandar. Em 2012, ele abriu a editora Vagamundo com a esposa, que publicou o livro História Íntima da Leitura, uma coletânea de textos ficcionais de 18 autores sobre as relações entre a leitura e a escrita. E tem contos e poemas e artigos publicados em coletâneas, revistas literárias e culturais, que estão aí disponíveis na internet e algumas impressas também. A Roberta Toste Daniel nasceu em 1981, é poeta, formada em letras e também passou pelo curso de jornalismo. É servidora pública na cidade do Rio de Janeiro. Começou escrevendo em blogs, publicou livros Corpo Esconderijo, pela Libertinagem, esse que eu mostrei, agora recentemente lançado, em 2024. Ainda Ancora o Infinito, pela Moinhos, em 2019, que eu mostrei a vocês, e Uma Casa Perto de um Vulcão, que eu também mostrei a vocês, pela Patois, em 2018. Participou de diversas antologias impressas e digitais. E é isso.
Estamos aqui com esses dois irmãos muito talentosos. É, eu queria fazer uma pergunta. Assim, a dinâmica vai ser o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês e, ao fim da resposta de cada um, vocês falam 3 poemas, né? Cada um, né? Tem uma imagem do Roland Barthes naquele livro sobre fotografia, que ela é muito interessante. Eu até uso como dinâmica dos encontros das oficinas, eu uso essa imagem como dinâmica, e eu queria me apropriar dela agora como provocação para o encontro com a poesia, né? Ele fala da leitura de uma fotografia e diz que, resumindo muito, né, simplificando muito a ideia, ao olhar uma fotografia, existe o que ele chama de studium, que é assim uma leitura geral, histórica e descritiva da imagem. E existe algo que nos puxa para dentro da imagem, algo que nos punge, que ele chama de punctum, né? Eu queria aproveitar essa metáfora para o encontro de vocês com a poesia. Qual é o punctum de cada um de vocês para a poesia? Qual foi esse ponto que capturou vocês e trouxe vocês para essa atividade de poeta? Roberta. Tá, eu ia falar iniciando com os mais velhos, mas considerando o meu signo de Capricórnio, posso falar Então, então, está abrindo iniciando. caminhos, é isso aí. Eu lembro dessa formulação a partir das aulas, né, de fotojornalismo, e foi para mim realmente uma abertura, o Barthes, né, dessa interseção entre as artes e a escrita, né, dos diferentes diálogos. E eu posso dizer que talvez o punctum seja o corpo, né, o corpo como esse lugar de profunda inadequação e vulnerabilidade, onde as sensações elas são profundamente turbilhonantes, né, e ao mesmo tempo muito racionais. Então, eu acredito que o primeiro, digamos, start da poesia em mim foi a partir da experiência dessa solidão que se dá com o falecimento do meu pai e com esse testemunho dele como uma pessoa que era apaixonado pelas letras, né? Então, eu comecei tendo essa herança, que eu brinco que ela também é genética, mas tem muito a ver com o testemunho de uma vida, né? De uma vida que se vem sendo escrita a partir de um legado que se exercita a partir da ausência, da memória, mas também de um corpo que vai encontrando a sua potência a partir da fruição do pensamento que vem profundamente associado com essa catarse, né, com esse caos sensorial. Então, para mim, o puncto não poderia deixar de ser o corpo, né? Então, acho que antes do Theo falar, você podia, para manter essa pegada, você podia falar 3 poemas para a gente e Ah, fica com legal. escolha. Você não precisa falar. Se você quiser começar por livros anteriores, né, pelos livros anteriores, você fica à vontade. Tá, eu É a sua escolha. vou começar com o primeiro livro, que é Uma Casa Perto de um Vulcão. Foi publicado em 2018, como o Nuno falou. E vou começar com o método, que poderia dizer que é a maneira como eu procuro trabalhar a linguagem, né? Método. Batalho o som, o sentido, a nuvem. Toda fala rasga. Eu, quieta, aprendo a falar depois do silêncio. Persisto na fragilidade dos bichos. Um animal no ermo da linguagem, agudo e sensual, desposa a carne, abandonado pelo bando.
o segundo também de uma casa perto de um vulcão. Tenho a cumplicidade das árvores, seus uivos secretos, seus galhos estão por toda parte, se misturam pela teia de sombras que benovela. Estou na melancolia das raízes, sei esperar a metamorfose do calor e do caule, no desenho das folhas, a rajada espessa da selva. Estou na vida espessa da cidade, diante de uma estátua mitológica, contemplando sua inércia avariada pelo rush, os desníveis do solo e da memória, as gradações do dia no passeio público. Minha alma tem os rincões do metal e sua vegetação soberana de pelos que se eriçam, o labirinto dos nervos, corpo em bomba relógio, que explode sob as árvores, elegendo sua continuidade artificiosamente natural. Finalmente, urbanos, bebemos, afásicos e humanos, esse travo selvagem da cortesia. E o último, também do primeiro livro, um poema mais curtinho, que é o poema derradeiro. Pão cego da poesia, mastigo o ermo das palavras, quando não quero dizê-las, estendo os braços, frágeis de sentido, por algo como a luz ou a fome. Obrigado, Roberta, obrigado. Desculpe aí, toquei o telefone, estava no volume. Nada. Eu corri aqui para desabilitar. Então, Theo, está contigo a bola. Opa, eu não quis interromper aquele silêncio que fica depois do poema da Beta, porque a gente às vezes não tem coragem, né, de romper esse momento sagrado de reverberação assim do verso. E eu fiquei pensando muito que o Puncton, para mim, sempre foi o desejo do diálogo. Muito, assim, muito. Eu acho que eu comecei a escrever por causa disso. E isso tem a ver com uma questão biográfica. Eu comecei a escrever muito cedo e comecei a escrever poesia muito cedo. Depois é que acabei indo para prosa, né? Mas eu comecei a escrever poesia, sei lá, com uns 11, 12 anos, e tem uma razão, duas razões, talvez, pelas quais eu comecei a escrever poesia, porque foi uma época que eu comecei a ler poesia. Eu meio que autobiograficamente me identifico muito com o personagem Miguelinho do Guimarães Rosa, porque até os 11 anos eu não usava óculos, até os 10 anos. Então eu comecei a ver as letras, comecei a ver o mundo, né? Então aquele espanto de conseguir ver o mundo com nitidez era algo muito, muito forte, e de conseguir ter prazer com a leitura. Eu lembro que quando eu comecei a usar óculos, eu comecei a ler Drummond. No primeiro dia de aula, tinha uma prova, porque eu ia fazer uma operação, acabei não fazendo, e aí era uma crônica do Drummond, nem era um poema do Drummond. Depois eu fui descobrir que o Drummond era poeta e não um cronista, né? Mas não só um cronista. Mas eu comecei a perceber o quanto que as palavras elas poderiam comunicar muito mais, trazer muito mais do que aquela comunicação ordinária, né? E um pouquinho, alguns meses mais tarde, quando a gente acabou indo para Cabo Frio e tal, chegaram alguns livros da minha mãe, de quando eu era pequena. Eu não vi esses livros, porque eu não usava óculos, eles ficavam lá em cima, eu não conseguia nem ler o que estava nas lombadas, ainda mais ler os livros, né? Mas também tinha uma agenda onde havia poemas do meu pai, assim, que meu pai era poeta, e a minha mãe sempre contou, ela sempre manteve muito viva a memória do nosso pai. A gente perdeu o nosso pai bem novo, né? Eu acho que eu tinha uns 7 para 8 anos, a Beta talvez uns 5 ou 6. Mas a gente sempre teve uma memória muito reavivada do nosso pai pelas histórias, né? Pela capacidade narrativa, inclusive. Quem conhece minha mãe sabe que ela é uma ótima contadora de histórias, né? E pelas histórias que ela sempre manteve, sempre contou, assim, tanto de como ele era, que ele gostava de escrever em guardanapo e perdia, e que ela achava poesia nos bolsos, e que não sei o quê. Então sempre orbitou essa noção desse poeta que perdia versos, e aqueles eram os únicos versos é, é,
com os quais a gente conseguiu dialogar, né? Porque a gente não tinha outras coisas dele além daqueles poucos versos, eram um conjunto de não mais que 10 poemas. E eu lembro que aquilo e começar a me tornar leitor de poesia, né? Porque aí eu fui ver quem era esse tal de Drummond, fui ler outros modernistas ali, o Quintana, o Bandeira, que eram poetas que eu comecei a ler muito. Então foi um desejo de começar a dialogar. E aí esse punctum é esse desejo de diálogo no transcorrer do tempo, porque de uma certa forma era possível dialogar com meu pai apesar dele não estar presente temporalmente naquele mesmo tempo, né? Então era quase como uma capacidade de vencer, né, essa finitude, é quase a escrita como um memento mori mesmo, né? E eu acho que esse punctum que me leva à escrita é esse punctum da noção da finitude, mas da noção de que pela palavra talvez a gente continue se semeando para além da nossa existência e essa compreensão muito cedo de que isso estava acontecendo, né? Porque quando eu começo a escrever muito pautado pela poesia do meu pai, né? Muito tentando responder aquelas coisas que ele deixou e não sabia que deixou para gente, né? Hoje, inclusive, a guardiã dos poemas do meu pai é a Beta, né? Ela que mantém os arquivos, mas essa escrita surgiu daí, surgiu desse punctum que tem a ver com uma noção de finitude, uma noção de encontro apesar do tempo, né? Né? Que consegue, de uma certa forma, vencer plenamente, o propriamente sincrônico, né? Então eu vejo muito que essa Então, experiência foi muito fundante. ou de uma tensão entre finitude e permanência, né? Porque tem esses poemas que ficaram, né? Ficaram, né? Então você tem essa a finitude do corpo e a permanência da escrita, né? E que vocês pegam essa pedra, né? E jogam ela mais adiante, enfim, numa conversa que ela é prospectiva e retrospectiva, né? Nossa, perfeito, com certeza, Nuno. Você tem razão. É um desejo de permanência nessa consciência da finitude, né? Quase como se fosse um sonho de imortalidade a escrita, né? Quase assim, de poder estar para além da nossa existência corporal. Isso é muito forte. E aí eu acho que isso sempre permeou muito a minha escrita, porque a minha escrita, ela é muito voltada para esse desejo de atravessamento, de ser atravessado, né? O primeiro livro que eu vou te mandar semana que vem, eu vou te escrever para pegar seu endereço para te mandar, mas ele é um livro que fala um pouco sobre esse habitar-se por outros corpos, né? São poemas de uma certa forma de encenação, e esse último livro, ele é um poema que deseja dialogar com a diversidade humana, né? Ele deseja ser atravessado por muitas vozes. E eu vou até fazendo esse gancho, começar a ler começar a minha leitura com um poema que eu desejaria que todo leitor começasse a me conhecer. Então eu vou trazer esse poema porque é o poema, inclusive, que abre o meu livro atual, né? O meu último livro, que é Urgente Espalhar Amor, para calar canhões e metralhadoras, conter a mão brutal no momento de desferir o golpe, para combater a cultura de pólvora e chumbo que assola os quatro cantos do mundo, para opor-se a cada guerra e a cada assassinato, para impedir que o cinza dos asfaltos continue a ser tingido pelo sangue de culpados e inocentes, é urgente espalhar amor com a sofreguidão de todas as sedes, porque são tempos miseráveis, aqueles em que o amor é motivo de escândalo e perplexidade, e o ódio, aplaudido de pé, se alastra como uma praga na boca e nas mãos de tantos.
e na morte e no massacre de quem ousa ser, mesmo que involuntariamente, o outro. Eu vou também aproveitar para ler, eu acho que um dos poemas que é talvez um dos meus favoritos desse livro, que é o Modulador de Silêncios, que eu acho que ele um pouco traduz esse desejo de polifonia habitando a minha escrita, né? E a escrita de um modo geral. Modulador de Silêncios. Ter ouvidos capazes de modular silêncios, escutar timbres e tonalidades inalcançáveis, perceber o som do pelo que cresce e a exata frequência do azul dos céus no outono, vasculhar a voz das formigas que comandam o carregamento de folhas, alcançar o suspiro ancestral da terra quando uma semente brota, ter ouvidos que consigam transcodificar sons sem sentido nos movimentos das mentes, não para devassar os secretos rios subterrâneos do pensamento, mas para divagar nas melodias ocultas das frequências das sinapses, e assim fazer silêncio para repousar as ideias polifônicas na densidade do dentro, guardar nos ouvidos o som das conchas e a viscosidade do animal invertebrado que a habitou, e por fim ter ouvidos de ouvir e registrar todas as vozes distintas de uma fuga de bar ou uma feira livre. E para terminar esses três primeiros poemas aqui, eu vou trazer um, e aí é uma coisa que eu nunca comentei com você, Nuno, mas você é um pouco responsável por esse poema, porque eu escrevi ele pouco depois de ler o seu Mecânica Aplicada. E Legal. eu sempre gostei muito de escrever sonetos, mas eu estava num momento meio em crise com sonetos, porque eu não conseguia muito achar que eu saía do que sempre foi um soneto, do que eu sempre li de sonetos e tal. E no Mecânica Aplicada, eu acho que as duas últimas partes são inteiras de sonetos, só que são sonetos totalmente diferentes do que eu já tinha lido, né? Sonetos sem aquela divisão de estrofes, sem alguns sem rima e tal. E eu percebi, cara, o soneto são 14 versos. Eu posso brincar com isso de outras formas que eu não estava imaginando que eu poderia, sabe? Eu acho que o seu livro me foi né, essa parte final do seu livro me deu essa chave, assim. E logo depois, eu participei de um coral de um grupo que canta músicas do mundo que chama Mauaca. Não sei se vocês já alguém conhece e tal, mas é um grupo maravilhoso. E as cantoras do Mauaca abriram um coral. E a primeira vez que a gente cantou, fez uma apresentação com esse coral, eu lembro que na hora que a gente estava se preparando para entrar, muitas pessoas nunca tinham cantado em público e tal. Uma das cantoras, ela falou assim: agora a gente vai pedir licença para todas as pessoas que já cantaram essas músicas que a gente cantou. Porque imagina, são músicas algumas milenares, né? Algumas que passaram mundos, que passaram inclusive culturas diferentes, músicas judaicas que também se transformaram em músicas ciganas ou vice-versa e tudo. Então, eu lembro que aquela coisa me pegou muito. E quando eu fui escrever sobre essa experiência, eu pensei muito que eu poderia espelhar um soneto, né? E aí fiquei pensando o que seria espelhar esse soneto, né? E pensei muito no que você fazia com sonetos no Mecânica Aplicada para poder escrever esse conjunto de dois sonetos que se transformou num poema só. Espelho dos Tempos. Quando canto, projeto no futuro cada som que eu desejo permanente. Mesmo lançando a voz num tempo obscuro, já me sinto soando lá na frente. Quando canto, bem sei que me aventuro
pois suando me ligo ao presente, de modo mais inteiro e mais seguro. É na voz que carrego o que é urgente. Nesse espelho dos tempos que é a vida, eu sou um eco vago que convida o agora a se encontrar com amanhã. São urdidas num cântico voraz as longínquas memórias lá de trás, levantados pelos ventos de Ansan. 2. Quando cantamos, nunca estamos sós. Na voz levamos nossos ancestrais e as canções que trouxeram para nós. Passageiros do ar, são pelos ventos conduzidos os sons inaugurais, espelhos de folias e lamentos. Eu ouço sedimentos de memórias ressoando em escalas, ouço vidas que nos contam e cantam as histórias que movem nossas forças incontidas. O meu corpo é instrumento em que se abriga tudo que invoco e sinto que é sagrado. Celebro assim, numa canção antiga, as vozes e os cantores do passado. Muito bom, muito bom. Pois é, gente. Queria pegar esse gancho. Na verdade, quando você estava falando, a gente estava conversando ainda há pouco sobre esse aspecto retrospectivo e prospectivo. Eu também pensei, estava aqui pensando que vocês estão muito sintonizados com um aspecto do que há de melhor na poesia contemporânea, que é essa relação entre individual e coletivo, né? A gente não tem enfim, como aliás é a boa poesia, e acho que em todas as épocas, né? A gente, por exemplo, Drummond, que você citou, ele tem a poesia dele ao mesmo tempo reverbera uma experiência pessoal e intransferível, mas ela traz nela condicionada toda a experiência de uma época, né? Ali comprimida e atritada, né? Então, aproveitando esse gancho, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como essa experiência do presente, no sentido da experiência do coletivo, conversa com a poesia de vocês. Roberto, eu acho que o seu som está um pouco baixo. Eu não sei se só eu estou tendo essa sensação, mas para escutar os teus poemas, eu tive que. Me escuta melhor agora? Sim, talvez seja a proximidade. Talvez. Tá, Aí eu tive que fazer assim um tá. esforço. Aí, assim tá legal. Mas então, Aham. vamos lá, Tá, eu vamos. mudei aqui a fonte de. Espero que estejam me escutando melhor. Vou tentar falar mais alto também, que eu falo bem baixo, né? Melhor, agora está ótimo. Poxa. Ah, que bom, que bom. Eu acho que esse contorno do coletivo sempre esteve presente na medida em que a minha poesia ela se detém muito na metalinguagem, né? Na linguagem como um caminho de reflexão. Então, isso perpassa a questão filosófica, histórica, né? E a própria linguagem, uma reflexão da linguagem, mas eu acho que isso se aprofundou nos últimos anos, principalmente desde o ano retrasado, em decorrência do meu diagnóstico tardio do autismo, né, que eu acho que, do ponto de vista pessoal, me permitiu um lugar no mundo que até então eu não tinha vislumbrado, uma série de explicações, comecei a entender uma série de questões da minha existência e me deu um lugar social, né? E esse lugar me dotou assim de uma coragem nova, né? Que eu acho que até então eu tinha a coragem de sobreviver, né? E de testemunhar a minha existência com a poesia. Mas agora eu acho que eu me coloco no mundo com esse orgulho de pertencer a uma comunidade de poetas e a comunidade autista, e acho que as questões contemporâneas também, identitárias, que vão sendo colocadas nos últimos anos, como pessoa que escreve, isso inevitavelmente se perpassa,
E eu acho que é nesse lugar de alguém que tenta testemunhar o seu tempo com uma escrita muito subjetiva, mas uma escrita que mergulha profundamente na linguagem e no que a atravessa enquanto leitora, né? Então, até enquanto você falava, eu lembrei de um poema do último livro, que foi escrito na época, ele até ele compõe, né, um livro que foi feito, acho que em 2019, uma coletânea poemas para Marielle Franco, que foi organizado pouco tempo depois, e eu acho que ele tem esse lugar do corpo, mas do corpo pensado politicamente também, né? O meu corpo, que é um corpo fêmeo, que é um corpo que sangra, que não é um corpo negro. Um corpo, é preciso dizer que é um corpo, é preciso repetir a palavra corpo. O meu corpo, fêmeo, que sangra, que não é negro, que é preciso dizer, se abrir para parir, que se viola, que se abusa, que é o corpo de mulher, mas o corpo da mulher branca, que não labora um terço do corpo negro, que é um corpo social com privilégios sociais, que é um corpo branco, fetichizado, porque é um corpo fêmeo, um corpo que já amou corpos fêmeos, um corpo que já se nutriu do sangue de corpos negros. É um corpo aberto, é um corpo histórico, um corpo se abre para nascer, lutar contra o que em si é a perpetuação da própria ruína dos corpos. Fale mais dois, Roberto. Fale mais Tá. dois, por favor. São três. Então, vou continuar, porque eu acho que esse corpo esconderijo ele está muito mais exposto, né, do que parece pelo título, que eu elaboro aqui uma questão familiar que até então tinha estado muito oculta, que eu falo agora que estou mais para Marilyn do que para Minotaura, e embalo no gosto da discórdia o meu próprio olhar, agora que me vejo mais velha e me noto mais bruxa, que teço minha própria vela, que estouro minha bolha, mascada na boca dos homens, das narcisas, me olho, um foguete, um lança-chamas. As tantas vezes que entrei por aquelas salas unindo adolescente, entoando o fado da família, bêbada e descontrolada, quem sabe afeita ao vício, viçosa a vingar-se do avô que a molestara. Aos 9 anos, a criança tenta em defesa driblar o inferno que lhe incutiram no nascimento. A órfã de pai, que vê no avô um pedaço de origem, deixando-lhe roxo, cai em desgraça. Trauma a dar e vender. Trama. Não fosse o silêncio, não fosse a culpa, mas a pequena vingança, cortar as mangas da camisa do respeitável patriarca, imaginar fúrias, entradas triunfais, escrever uma carta-mãe, sonhar a justiça. Talvez aqueles meses não passassem de um mal-entendido. Talvez o mar levasse para longe tantas ideias. Há que assimilar que fez da escrita palco, sobrevivência, que inventou um rumo em si mesma, regressando dos nomes. Retiro o minotauro da parede, já não me serve o labirinto, mesmo a casa de Asterion. Em seu lugar, Marilyn masca chicletes. À frente dela, coração nu, estou eu. Maravilha. Mais um, então. Tá, e o poema seguinte, que fala sobre questão de gênero, né? O que pode um corpo contra a montanha dispersa? Quantas vezes deliberarei o corpo nestas paisagens tropicais? Me antecipei em achar minha feminilidade, mas no fim fui ao altar das conchas e não mais saí de lá.
Sou a ostra aguerrida contra o céu gigante, constituindo sua periculosidade em pérola. E o sexo, embora um mero acaso, é também uma ética, com que nos comungamos, nos semeamos, nos esgotamos. Muito forte, muito bonito. Obrigada. Theo, está com você. Ô, querido, essa pergunta, e você evocando o Drummond nessa pergunta, é bem significativo, porque um dos livros que meio que me nortearam quando eu descobri que eu estava escrevendo o poeta Tomapolis, foi A Rosa do Povo, do Drummond, né? Que é o livro talvez mais político dele, mais explicitamente ligado ao tempo em que ele vive, né? E ao testemunho do horror que foi a Segunda Guerra, né? Um livro ali que dialoga o pessoal, mas é um olhar pessoal sobre uma tragédia coletiva, né? E a elaboração de um trauma coletivo. E eu penso muito que, até pensando, né, o que o Deleuze fala, que na literatura menor, o quão é importante a gente fazer, o escritor fazer da sua literatura um veículo e uma voz um povo, também de um projeto de saúde, né? Um projeto de povo e um projeto de saúde pessoal e coletivo, né? Eu acho que esse meu livro ele surgiu daí, surgiu dessa percepção e porque esse também é um livro que eu acho que é talvez o mais político que eu já poderia pensar em escrever, e eu acho que eu não escreverei outro tão político quanto, assim, né? E é engraçado porque esse livro ele não era um projeto. Eu estava escrevendo outro projeto, eu estava escrevendo um livro chamado Exercícios Profanos de Gratidão, que era um livro sobre exaltação do corpo. Ele, claro que tinha, eu sempre escrevi muito politicamente. Eu sou um homem com deficiência. Então, de uma certa forma, habitar a diversidade sempre me abriu os olhos para tentar não só enxergar, mas entender o que é habitar o espaço público sendo um corpo divergente, né? E eu sou um corpo divergente bem privilegiado, porque eu sou um homem branco, deficiente, mas não sou cadeirante. Eu comecei a usar muleta muito tempo depois, cheguei a usar cadeira de rodas em algumas crises de joelho, mas assim, eu sempre tive muito mais acesso aos espaços públicos do que muitas pessoas que às vezes não podiam sair de casa. Eu conheci uma vez uma pessoa que era deficiente, que não saía de casa há 3 anos, porque não tinha quem tirasse ele de casa, porque ele não tinha cadeira de rodas, os pais eram velhos Tem uma e não questão, conseguiam. e tem uma questão de classe também, né? Exatamente. Além da questão de classe, né? Era uma pessoa mais pobre, né? Com menos. Que não é desprivilegiada, né? Porque pessoas com, como você disse, corpos divergentes em classes completamente privilegiadas, aí vivem há um abismo, né? Intransponível. Nossa, muito bem pontuado. Além de tudo, tem uma questão de classe que é muito importante e que também norteia muito a experiência que a gente pode ter, né? Mas, de uma certa forma, eu acho que habitar essa diversidade sempre acordou os meus olhos para tentar entender e ouvir as outras diversidades e entender a importância de se ocupar a polis com esses corpos divergentes, não só divergentes porque são deficientes, não só divergentes porque são LGBTQIA+, não só divergentes porque são neurodivergentes, mas também porque habitam as periferias do capitalismo, vamos colocar assim, né? As periferias dessas zonas de privilégio ou de desprivilégio, né? Como as cidades se organizam, né? E você, como arquiteto, sabe bem, né? Vê bem essa questão dessa organização, né? Tem uma leitura até muito mais clara, né?
de como isso se dá até na própria arquitetura. Eu brinco que a Paulista é um lugar dos sonhos, o problema é chegar nela, né? Porque se você está de cadeira de rodas, você anda na Paulista, mas você não sobe a Brigadeiro para chegar lá, né? Então, até no desenho e na falta de traçados, né, universais, a gente percebe isso, né? Mas quando a gente entra na pandemia, e eu estava com esse outro projeto, de repente se torna impossível escrever um livro que vai falar sobre o corpo, o encontro e a celebração. Porque a celebração, como assim, se a gente está preso dentro das casas, com medo da morte, ou enfrentando quem está, né? Não só quem, mas principalmente uma política pública feita para a morte, como a gente estava vivendo naquele momento. Porque não foi só a pandemia, foi uma, né, junção de um momento histórico absolutamente avassalador para o mundo, que foi a pandemia, mas um momento histórico absolutamente avassalador para o Brasil, que foi o que a gente viveu nos últimos 4 anos, né? Foi E não só nos últimos 4 anos, né? pandemia combinada com uma necropolítica. Com uma necropolítica fascista, Exatamente. E eu percebi nesse momento em que eu já estava escrevendo sobre isso também, porque, de uma certa forma, a necropolítica não surgiu em 2018, né? Ela já estava sendo gerida e gestada, e as condições de possibilidade daquilo ali já estavam dadas, sei lá, pelo menos desde 2013, 2014, no mínimo, assim, né? E eu vi que, assim, essa consciência política, ela já estava pedindo passagem na minha escrita. E quando eu estou dentro de uma pandemia, vivendo e observando e testemunhando esse horror, foi impossível não seguir o chamado do meu tempo. Então, o Poeta Tomapolis, ele é um livro que resulta do chamado do tempo. Ele é uma experiência pessoal, ele é um testemunho pessoal, mas ele é um testemunho de um tempo coletivo, né? E de um momento coletivo muito peculiar e angustiante que a gente viveu, né? Então, eu acho que essa consciência coletiva e essa consciência de estar num mundo e num tempo peculiar, ela é sempre o que marcou a minha escrita, porque eu começo a escrever pelo desejo do diálogo, e é impossível você dialogar sem ouvir o outro, né? Sem trazer essa alteridade para dentro das suas elaborações, mas ela também é fruto desse momento histórico que a gente viveu. Então, eu percebo muito isso, eu percebo muito que a arte, de uma certa forma, ela talvez em todo momento, né, e em alguns momentos talvez mais explicitamente, em outros menos, mas ela é também calcada nesse equilíbrio entre o que é o pessoal, que é importante, mas não é tudo, e o coletivo, que também é importante, mas que não pode desconsiderar uma dimensão pessoal da existência, né? E aí eu vou pedir licença para ler alguns, né, 3 poemas que eu acho que são significativos dessa descoberta, eu acho, desse momento de descoberta de que eu estava escrevendo esse livro que depois veio a se chamar O Poeta Tomapolis. Eu Você vou. não vai pedir licença, nós estamos ansiosos para ouvir os poemas. Aqui é um concerto de poesia. É verdade, verdade. E eu gosto muito dessa palavra concerto, né? Porque o concerto ela vem da palavra conversa, né? Então, É, Então, eu acho que é bem gostoso pensar isso, que a gente está fazendo um concerto que é uma conversa. Inclusive, por isso que na música clássica, os concertos são concebidos como conversa entre, por exemplo, o instrumento principal e as orquestras que acompanham, né? Então, eu vou começar lendo um poema chamado Pandemonium. Ela começa com uma epígrafe. A dor se candidatou a presidente no meu país. Tem maioria no Congresso, distribui mentiras, diz que nada dói.
Marcos Vinícius Santana Lima. Adestrados pela indiferença das horas, cruzamos ruas e cidades como se a morte não estivesse volátil à espreita. No ar que falta aos pulmões, 1000 árvores queimam, 1000 florestas sucumbem, e num único dia 3125 corações chegaram a secar como rios. Em tempos virais, já não há espaço para enterrar os mortos. Melhor lançá-los aos abutres ou aos corvos. Inventaram chamar de pátria a terra-mãe e encher-lhe de venenos para se tornar fértil. Inventaram chamar de paz as bocas costuradas que não podem gritar a orfandade de mães e filhos. E o pai manda o menino engolir o choro, porque homem que é homem não sente. Muito bom. Esse outro que agora eu vou ler, ele foi escrito um pouquinho antes, eu acho que ali, mais ou menos na época do impeachment, ou um pouquinho depois ali, do governo Temer, para a garantia da ordem. É tempo de silenciar e viver da segurança que nos aprisiona em nosso ódio, em nossa impotência, em nossa indiferença, em nossos medos. É tempo de mascar o ópio festivo da ordem, da normalidade, do progresso, da mediocridade do ouro. É tempo de seguir a jurisprudência da desumanização, que permite a injustiça, que garante o arbítrio da força, que indefere a escrita de um poema para nossos tempos. É tempo de permitir, em nome da paz, que atirem bombas em nossa rua, que invadam nossa casa, que sujem nossas mãos com as armas do crime, que violem nossos corpos para celebrar a violência inominada de nossa omissão. E eu acho que eu ia ler um outro, mas eu acho que eu vou escolher aqui um poema que me marcou muito quando eu escrevi, porque foi escrito no dia seguinte do impeachment, né? E tem até eu lembro que sair de vermelho era um terror nessa época, né? Eu tô vendo você de camisa vermelha e tal. A cor vermelha foi, eu acho que, extirpada do mundo de uma forma muito louca nesse momento. E eu lembro de ter saído com um gosto tão amargo a rua depois daquele dia, porque foi um show de horrores, né? Aquele concerto, aquele desconcerto ali da votação, né, do afastamento da Dilma. E eu lembro que aquilo me marcou de uma forma que foi impossível não escrever sobre isso. Eu só estou procurando porque eu não botei o número, aí me ocorreu agora, o dia de ontem, dia 5. Eu assisti aquela sessão inteira também, ao lado da minha filha mais velha, que é historiadora, né? E eu posso dizer que eu estou impactado até agora, eu não me recuperei desse impacto, não. Nossa, total. Eu também fiquei assim anos impactadas e talvez fique impactado para o resto da vida, porque isso é uma memória, né? Porque ali a gente tomou consciência do abismo, assim, foi a consciência plena do abismo. A gente tinha indicações e tal, né? E aquela declaração do futuro presidente em relação ao Ustra, ele declarar que ele não sair preso, né? Aquilo era para ter saído preso dali. E Nossa, total, Exato. foi total. brutal, foi brutal. O dia de hoje é cinza. O dia de hoje é cinza. Não se tingiram os céus da cidade que ontem festejou
com fogos de artifício, artifícios discursivos. O que há para comemorar? Indiferente à perplexidade ante os duros golpes dos tempos, segue a luta. A luta da mulher que cruza a cidade de madrugada para garantir seu lugar à sombra dos patrões e depois levar para casa a comida pouca que cozerá com seu cansaço para alimentar o crescimento das crianças. A luta de quem mora onde o estado de exceção é regra e o estado uma exceção. A luta das pessoas que são despojadas de palavras, das que não sabem quanto custa o dólar, mas contam cada centavo do trigo. Há muito foi exilada a esperança. Ouço gritos que ainda parecem longínquos, pedindo cárcere de quem luta por mais do que circo e pão. Agora parece que vão banir o vermelho das ruas. Quem sangra, que fique em casa. O dia de hoje é cinza. É isso, muito bom, muito bom. Gente, eu tenho outras questões aqui, mas eu vou interromper as minhas questões por conta de um ponto levantado aqui pela Lucelena Sider, que também é poeta, está aqui nos assistindo, e ela coloca o seguinte: apesar dos dois irmãos terem um ponto de partida comum, não pude deixar de perceber olhares e perspectivas bastante diferentes sobre as memórias de família. Isso, eu acredito, se repete com muitos irmãos escritores. Gostaria de saber o quanto isso ajuda ou atrapalha a escrita de um e de outro. Vocês se alimentam da escrita do outro ou precisam de um distanciamento? Antes da resposta, eu só queria aproveitar para dizer que quem quiser fazer perguntas, ou coloca em texto aqui do lado, ou pede, levanta a mão e eu coloco ali, quero fazer em voz a pergunta, e eu abro espaço assim que houver esse espaço, tá bom? Aqui é para esse diálogo mesmo. Então, vamos lá. Roberta, para seguir o Theo, o que que você Posso Pode prefere? mandar, começar? assim eu me recupero, né, Betinha? Sim. Primeiro eu queria agradecer a Lucelena pela pergunta, né? E eu acho que desde o início, assim, da nossa trajetória pela literatura, a gente se alimenta mutuamente dessa diferença, né? Eu acho que eu brinco até hoje em dia com o Theo, eu falo que ele tem um olhar estruturalista para as coisas, né? Ele tem essa dimensão do todo, né? E é capaz, tem poder de análise muito abrangente, e isso me alimenta muito, na medida em que eu sou uma pessoa muito intuitiva e sigo, tanto na escrita, né, quanto nas minhas leituras, o caminho assim mais da sensibilidade no sentido daquilo que me atravessa de imediato, né? Embora eu também tenha um lado racional que eu tento conjugar aí com essa profusão sensorial, mas eu acho que essa troca que a gente tem de referências, né, de leituras, de modos de percepção da realidade muito diferentes em alguma medida, né? Isso nos alimenta, porque eu acho que o Theo traz essa calma do distanciamento que às vezes eu não consigo ter, né? Então, até porque ele também é 2 anos mais velho, embora a diferença não seja tão grande, ele começou uma trajetória de leitura talvez um pouco antes de mim na poesia, né? Então foi ele quem me trouxe as primeiras referências ali do Drummond, né, do Vinícius de Moraes, entre outros poetas mais conhecidos. E também na música, porque eu acho que a música foi um grande material assim que de onde a gente bebeu para extrair a nossa poesia. Então eu acho que isso só nos alimenta. Essa diferença foi muito bem notada por você, essas diferentes perspectivas. Eu acho que a minha questão da subjetividade, ela compõe ali, né, o meu olhar, de onde eu parto muito dessa interioridade, não à toa o meu último livro chama Corpo Esconderijo,
e é alimentada por esse desejo de alteridade que às vezes precisa de um fator externo que venha e diga assim, que chame, né, para que esse ermitão que me habita possa sair da concha, né? Então, para mim é um grande privilégio ter o Teófilo como meu irmão e a gente ter esse mesmo trajeto, essa mesma paixão pela literatura. E atualmente não só nos alimenta, como atualmente a gente tem um projeto de escrita em comum em homenagem ao nosso pai, que a gente vai tentar ali trazer diferentes registros da nossa poesia e do que a gente tem de material de escrita de poesia dele, para tentar compor um livro comum que chegue a uma voz quase indiscernível dessas três individualidades pensantes da poesia, né? É um projeto que a gente tem aí uns 2 anos para escrever, que vai ser queremos que seja publicado nos 40 anos de falecimento dele. Foi um poeta não publicado, uma pessoa que faleceu aos 32 anos de idade, né? Mas que deixou amigos e deixou tanta beleza para a gente, né? E acho que então. E era outra pessoa que tinha também uma voz totalmente diferente, assim, fruto dos anos 70. Me lembra muito quando eu leio ele, Torquato Neto, né? Ele está ali, fruto do tempo dele também, né? Acho isso muito bonito. Agora eu vou passar a bola para o Theo. Eu ia sugerir isso. Antes de você falar os poemas, o Theo emendar na resposta, Legal, volta para você com os poemas e retorna para ele com os poemas. Perfeito, beleza. perfeito. Nesse sentido aí. Então, É interessante porque eu sou o irmão mais velho, mas eu comecei a escrever por causa da minha irmã. Ah, E a Beta não escrevia poesia, ela escrevia contos, pequenos contos, meio infantis, porque ela tinha 9 anos, mas assim, eram contos mais trágicos, com um olhar, né, sempre de um conflito. E aí eu lembro que o fato de ela na época eu gostava de aprender a desenhar, assim. Só que o fato dela ter começado a escrever e eu estar começando a ler, eu também quis começar a escrever, só que eu não era uma mente tão inventiva para o conto na época. E aí eu acabei indo para a poesia, que também era o que eu mais lia naquele momento, né? Eu lia muito o Drummond, o Quintana e tal. E aí a Berta meio que parou de escrever assim, fazer um exercício permanente de escrita, e eu nunca parei, né? Então eu passei a adolescência sendo o adolescente poeta da família. Só que depois que a gente voltou para o Rio, né, que foi uma época que a gente morou uma época em Cabo Frio e tal, quando a gente voltou para o Rio, a Beta voltou a escrever. E talvez uma coisa muito marcada, que marcou muito, eu acho que uma diferença entre a gente em termos de método de escrita, é que eu sempre escrevi pensando em livros. Sempre, sempre. E aí talvez venha essa ideia da mente estruturalista, porque eu só consigo escrever quando eu penso um projeto. Então, a maior parte do que eu escrevo, tanto de contos quanto de poemas, já são para algum projeto que eu tenho. Os projetos mudam, e aí os poemas podem migrar de um projeto para outro, né? Mas eu estou sempre pensando em projetos. E a Beta, ela começou a escrever no início dos blogs. E ela sempre fez da internet uma espécie de espaço de ensaio poético e de diálogo, que eu nunca fiz. Eu até hoje tenho mais dificuldade de usar a internet. A Beta não, ela tem rascunhos públicos muitas vezes, tanto na época do Facebook, na época dos blogs, hoje no Instagram, ela publica muito e sempre dialogou muito. A Mar Becker também faz muito isso, né? E eu acho que a Beta é dessa geração de poetas que experimentam a linguagem a partir das redes sociais. E isso foi absolutamente avassalador quando eu comecei a ver, porque a Beta começou a escrever com uma maturidade, com 19 anos, aquela linguagem assim que você fala, uau, uma coisa que eu nunca imaginei. Eu assim, ainda estava ali preso nos modernistas e ela já estava no século XXI e eu não estava sabendo, sabe, na escrita. E, ao mesmo tempo, se eu trouxe as primeiras referências, talvez, de poesia para ela, na leitura, ela me trouxe as primeiras referências contemporâneas, né? Então, eu comecei a ler a Mar Becker por causa da Beta,
vários poetas que eu comecei a ler, a Beta me apresentou, a própria Hilda Hilst, que eu não conhecia, foi a Beta que me apresentou num primeiro momento, e a minha esposa depois com mais poemas, né? A minha esposa já tinha lido tudo da Hilda. Então, assim, eu comecei a mudar um pouco o meu lugar de leitor, né? E aí talvez eu mudasse um lugar de poeta. Então a gente tem, sim, eu acho que linguagens, métodos muito diferentes, e isso é extremamente benéfico para a minha poesia, e eu acho que também para a poesia da Beta, assim, porque a gente dialoga muito e troca muito com coisas que um traz e o outro não tem, assim, né? E agora, recentemente, sim, eu acho que depois que a gente pensou esse lançamento coletivo que a gente fez no Rio, né? Eu lançando o meu livro e a Beta lançando dela, quando a gente já estava pensando antes um pouco do lançamento, nos veio essa ideia assim de escrever esse livro, que é um livro de poesia, não é um livro só de homenagem, não é um livro memorialista, é um livro de poesia, mas escrito por três poetas que também não dialogaram como poetas, né? Eu e a minha irmã, sim, mas nosso pai veio antes e a gente tenta dialogar com ele até hoje, né? A partir da poesia. Então, eu acho que essa diferença ela é muito bem-vinda e muito, eu acho que necessária e muito é um material de alimento muito grande para mim e eu acho que para a Beta também, assim, por conta daquilo que um pode oferecer e trazer de alteridade para o outro, né? É isso. Então, que bom, muito interessante essas relações nunca são lineares, né? Elas sempre são assim meio uma deriva, né? A gente sempre atravessa as derivas na escrita, né? E eu Nós vamos... cometi só uma indelicadeza de não agradecer a Lúcia pela pergunta. mas a resposta foi tão bem formulada que ela se sentiu com certeza contemplada, né, Lúcia? Bom, Então, Nuno, fale três poemas para a gente, na tá, sequência, Theo, três poemas para a gente certo. ouvir de vocês. Vou ler um poema que surgiu a partir de uma notícia que eu li e achei interessantíssimo. Descobri que na Roma antiga se enrolavam peixes elétricos na cabeça para aliviar a dor das pessoas e estimular o cérebro. Impactada pela notícia, bem mais modesta, leio a novidade do passado com fones de ouvido e frequência binaural para acalmar a perturbação sonora de um aparato com menos podas neurais. A minha mente, que é todo coração, anatomia desorganizada, na moradia incerta da matéria nervosa. Sincronizar os circuitos, enrolar poemas ao redor do crânio, circundar o vigor. Todo mundo sabe a hora da corrente. Ninguém duvida do choque. Tantos anos acesa nesta fornalha. Os relógios, os anéis, para qual lado do pêndulo pender, somatizar no magnetismo, interagir com a respiração de outra espécie, imbuída de uma rede de conexões reativadas, medidas por segundos ou hertz, estimular a liberação dos neurotransmissores, promover mudanças químicas, ser o sal da consciência, íon, córtico, lóbulo, guelra, neuroterapia. O poema é uma batida na porta do coração, que é o cérebro, que é a luz que invade tudo e rearruma o tempo do corpo, o corpo derramado no presente. E agora um poema do segundo livro, que ele, na verdade, é composto dos meus poemas mais antigos, Marítimos. Porque és um corpo e me afogas. Todo um oceano arrastas, redes, vertigens, peixes, voragens, porque o teu anzol lancei a minha fome, tua isca meu beijo rasga. 2. Estiolam meus cabelos que não ventam, nos teus olhos arremessam águas.
furam meus cardumes de pedra. 3. Teu corpo, obcecado, vence a matéria de rochedos. Deito na pedra, quebras com sangue por imaginá-la. Acaso meu corpo, essa espécie de alga viva em que ardes o flagelo das algas? E mais um do Ainda Ancora ao Infinito, que é o meu segundo livro, publicado em 2019 pela Moinhos. Já se articula um concerto antes do pensamento. Não são as vozes percussientes de um poema, mas desferidas mãos que escrevem a progressão na pedra ao gesto d'água, para esculpir palavras, desejar cantá-las. Muito bom. Bom, Ah, ah, eu Pode falar, Suzana, desculpa. não ia dizer, o Jorge Amâncio fez uma pergunta que eu ia fazer, mas ele fez perfeita. Mas Quer falar, Nuno? porque agora é a vez do Theo falar, não é isso? É. E Eu vou só falar 2 poemas e vou guardar um dos poemas que eu ia ler. Eu desisti de ler agora, porque eu vou ler na resposta do Jorge Amâncio. Então, Tá bom. uma pergunta antes do Jorge. Aí tem uma pergunta para a Roberta, feita pela Aline, e aí na sequência do Jorge para o Theo. Vamos lá, então. maravilha. Então, eu vou ler rapidinho aqui 2 poemas. Eu vou ler 2 e não 3, porque um deles é um poema um pouquinho maior. E aí a gente vai para a sequência das perguntas individuais. Tá bom. É interessante que agora a gente estava falando, né, dessa essa escrita conjunta, e eu acho que essa escrita conjunta ela é um pouco essa busca por uma compreensão comum da nossa origem, do nosso pertencimento no mundo, né? E aí eu vou ler um poema do meu primeiro livro, que de uma certa forma já dialoga com essa ideia, e eu vou ler um poema que ele é tão inédito que nem a Beta ainda ouviu ele dessa forma, que tem a ver, é um poema escrito a partir de um poema que a Beta escreveu, dentro da dinâmica que a gente tem feito dessa escrita conjunta. Mas eu já reescrevi algumas coisas e eu vou trazer em primeira mão. Não é a versão definitiva, pode ser que ele ainda sofra mudanças, então estou sendo muito ousado, estou fazendo com uma beta e estou botando para o mundo antes de saber se é a versão definitiva, né? Estou seguindo o exemplo de coragem da minha irmã aqui. Então, primeiro, um poema que já tá sedimentado. Genealógico. Sou filho dos burgos, mas não sou burguês. Meus campos são lusos, não sou português. Meu povo me aponta safares no corpo, contrastes, afrontas e um velho índio morto. Entre hóstias e hostes, cravaram-me um tostes de algum povo ao léu. Fugindo da fome, meu último nome chamou Daniel. E agora eu vou ler um poema desse nosso projeto. Até um pouco, eu vi que a Lúcia falou que estava curiosa por esse projeto A3, e eu vou falar que a gente também está muito curioso, Lúcia. E tem sido muito, muito bonito, assim, a gente está vivendo essa escrita coletiva, né? Que é uma descoberta nova. E eu vou ler um poema. Não só ele foi feito a partir de um poema da Beta, como ele foi feito a partir de um sonho que eu tive com meu pai quando era criança, que chama Encontro Onírico. Sempre me admirei de enigmas. O mistério é pai do espanto e a dimensão tempo é medida da sincronia entre toda a finitude. Meu pai me buscou na escola, em sonho. São bem borradas as lembranças que carrego desse nosso encontro onírico, meses após sua morte. Como meu pai está aqui? Então ele não morreu? A cabeça formigava, assombrada entre espantos.
Acaso a morte teria sido algum sonho ruim de que estava despertando? Até os sonhos conservam os padrões de nossos dias intactos. Sonhar um morto seria uma invocação, um modo de proceder à sua ressurreição? Ao vê-lo chegar no pátio, a intensidade das luzes despertou os tons das cores, que se transformaram mais vivas nos vãos das formas fundidas pela ausência de contorno desenhados nas retinas. Não foi de alguma tormenta das chuvas quentes dos trópicos que o Pai surgiu para mim. Um céu azul e solar regia tudo no entorno. Sua imensa mão enlaça a minha, tão diminuta. A sua mão de montanhas, das muitas Minas Gerais, e a cordilheira de dedos pousam firmes na planície da minha, ainda tão lisa, sem o relevo dos tempos. Discreto tremor habita os movimentos das mãos. A concretude do Pai, incorporada nas mãos, marcadas pela escritura, conduz minha mão papel com tanto por escrever. Se soubesse estar num sonho, eu conseguiria ler nas pontas de seus dedos os poemas já perdidos que foram aligerados. Seus longos dedos seguram firme. É quente e macia a clara pele da palma. Já seu rosto é vaporoso, como longínqua paisagem. Entrevejo desenganos na neblina de seus olhos, abertos feitos janelas. No traçado de seu rosto, construções coloniais condensam muitos passados, invocados e previstos no amanhã de minha face. Ele me sorri mistérios, com sua melancolia, com uma melancolia que me ofusca o azul do céu e me revela que sonho a instantes do despertar. Muito bonito, Theo, muito bonito. Um dia eu vou te contar que eu também tive um pai que perdia poemas, assim, Olha, adoidado, perdia poemas adoidado. 90% que ele escreveu ou mais se perdeu. nossa. Essa ideia que alguns versos que você formulou aí foram particularmente assim tocantes. Ah, Bom, a Aline Machado perguntou para a Roberta o seguinte: gostaria de perguntar para a Roberta, antes de ser um livro, o corpo esconderijo se escondia em qual ou em quais partes do seu corpo? E aí você fala das perguntas, por favor, depois disso. Tá. Na sequência, eu faço a pergunta para o Theo. Eu acho que o corpo esconderijo se escondia nos meus 5 sentidos e particularmente na escuta, na audição e na visão, né, de onde eu passei a construir um pensamento e uma memória arraigados nesses 2 sentidos que me deram uma noção de tempo, uma noção de pertencimento, de trajetória, né, de uma diacronia, de uma filiação. E a escuta, né, como eu falei antes, a música, acho que ela me preencheu ali como um primeiro espaço, tanto que no primeiro livro eu falo que a música foi a minha primeira literatura, a minha primeira biblioteca, e então acho que esses 2 sentidos estavam ali sempre se antecipando ao gesto da escrita. O próprio gesto da escrita vem a reboque desses 2 sentidos, né, da escuta e do olhar, como uma apreensão daquilo que a gente tenta captar sempre com certo atraso. Isso me lembrou o último poema do livro, que eu já engato na leitura dele, que eu falo um pouco dessa sensação de entender, a partir do autismo, como essa dificuldade, essa sensibilidade extra, né, dos sentidos e a perturbação sonora, eu sempre achei que as pessoas sentiam dessa forma, né? E esse esgotamento, esse cansaço cotidiano e frequente, eu achava que era assim.
E depois que eu passei a usar fones de ouvido, depois que eu passei a entender essa questão sensorial, né, eu consegui agora ficar mais munida de recursos, né, para fazer as minhas escolhas de uma forma mais consciente, né? Eu falo sobre aqui nesse último poema, tanto da minha memória mais antiga, que dialoga em parte com esse último texto do Theo, porque não foi propriamente a que eu achava que era mais antiga, mas depois eu acabei lembrando, e com essa questão da escuta também. Coisas postas diante de mim. Eu quero tanto bagunçar a Bíblia, diz Yehuda Amichai. Eu quero bagunçar seus cabelos. Escuto em algum lugar. Não há criatividade em bagunçar seus cabelos, mas é o modo como o desejo, como um parque e o vento se visitam. Penso por falsos silogismos. Se quero tanto bagunçar a Bíblia, se quero muito bagunçar seus cabelos, logo profano a Bíblia com os cabelos. Faço dos fios a trama épica que confundo, Eva vestida em Penélope. Não sei das costuras, mas sei das páginas. Sei fazer confusão com códigos, pensar com as pontas soltas. Depois, pôr a abotoadura daquelas delicadas, brilhantes, sobre o tecido discreto, elegante. 2. O surgimento da escuridão nas paredes caiadas da casinha em Duque de Caxias. Tenho 2 anos. Estou no colo da Isilda, minha babá. Sou um bebê pobre, mas de pele branca. Um bebê pobre, de pele branca, pode ser um bebê com babá. Vou de colo em colo, levado para fora da casa, uma casa, um entardecer, na pele fina da memória, papel Bíblia. Uma grande abertura mirando. Capítulo 1, versículo 1, aquela imensidão roxa. 3. Sonhei o poema, mas esqueci os versos. Havia o coração de um menino e o chacal poeta ali, esfíngico, no andamento pouco nítido das adivinhações. O autor, ele disse, era Leonardo Frois. O alívio de saber durou só até o despertar. O poema, se existe, não dará notícias. Haverá esse poema boiando na consciência de sua impossibilidade. Estará por escrever uma Bíblia feita de poemas que se visitam a tempos e tempos. 4. Aprendi que fico melhor quando estou de fones. Sinto que vou menos vezes para fora do que sou. Prefiro quando estou a um certo abafamento de distância. Há esse delay na alma e eu gosto. Talvez seja mentira. Sei que há conexões demais. De tanto encontrar semelhanças, bagunço as semelhanças. Encontro a Bíblia agitada de Yehuda Amichai, que não existiu, que sempre existiu, nas paralelas e convergências do bem e do mal, na crença abreviada, fragmentada nas árvores. Não é uma árvore que representa todas as árvores, um filósofo diz, mas o arborificar da árvore. Os frascos são todos iguais. Não sei se o poeta complementa ou se rebate. Muito bom. Eu acho que podemos passar para a questão do Jorge Amâncio, então, Roberta, Uhum. para Sim. o Theo. Vamos lá, então. Perguntou o Jorge Amâncio, Theo. O poema político é de difícil feitura, um desafio entre a crônica e a poesia. A poesia é sempre um risco, e o poeta adora correr risco. Qual o segredo como poeta? Qual o segredo como o poeta Teófilo Tostes convive com isso? A primeira coisa que me chamou a atenção, e essa palavra inclusive está em itálico, foi o termo crônica. Eu adoro esse termo, adoro, eu sempre gostei, porque foi uma coisa que eu descobri com o tempo,
né? De onde vinha a etimologia da palavra crônica, né? Que é aquilo relativo ao tempo, é aquilo que testemunha o tempo, né? E de uma certa forma, se a gente for parar para pensar, tudo é crônico, né? Os nossos fósseis são crônicas, as pirâmides do Egito são crônicas, a Bíblia Sagrada é crônica, inclusive tem um livro de crônicas dentro da Bíblia, né? Então, de uma certa forma, tudo é testemunho do tempo. Eu acho que eu sempre encarei muito a escrita como esse testemunho. Então, de uma certa forma, é, esse sempre foi o meu ponto de partida. É um desafio, mas é também um lugar que, para mim, pelo menos, é bem conhecido, assim, é o ponto de partida de que eu estou testemunhando o meu tempo no mundo, eu estou testemunhando e sendo atravessado pelas pessoas que testemunham comigo a nossa existência, né? Sendo atravessado, por exemplo, pelo poema do Nuno Hall, que me relembra que o soneto não precisa ser só aqueles sonetos que eu escrevi até então, e que me lembra que eu posso inverter um soneto, mas também é o testemunho daquela pessoa ou daquela situação que você leu no jornal e que te impactou profundamente, né? E eu acho que, principalmente hoje, talvez a partir do século XX, mas é, a gente não consegue viver sem estar profundamente conectado com o todo do mundo, né? Porque as notícias chegam muito rápido. Hoje, as notícias chegam pela internet em tempo real, é um termo estranho, mas é isso, né? Você vê ao vivo o testemunho de vida, mas também o horror, né? A gente está tendo um genocídio hoje acontecendo em Gaza que é filmado pela internet e é transmitido muitas vezes pela internet. As TVs não entram lá, mas existem as câmeras dos celulares que estão mostrando o que está acontecendo, né? E isso também acontece, sei lá, na hora que morrem aqueles meninos em Paraisópolis há pouco tempo atrás, saindo do baile funk. Isso acontece com o policial que mata um morador e fala que ele era o traficante em todas as periferias desse Brasil afora, né? E o Rio, a gente sabe o quanto que tem de casos assim, né? De exceções que só confirmam essa regra. Então, de uma certa forma, é impossível não testemunhar o mundo, eu acho. E a poesia, ela surge um pouco como, para mim, pelo menos, como essa resposta, né, a tudo que eu vejo, a tudo que eu testemunho, né? E é um risco mesmo, é um risco, mas é um risco delicioso também de atravessar, porque é aquilo que muitas vezes nos faz vivo e que nos conecta uns com os outros, né? É, um pouco depois que o Nuno me convidou para estar aqui, eu não tinha assistido na época, eu assisti agora ao concerto de poesia com a Bruna Mitrano e com o Alex, né, que foi maravilhoso, aliás, nossa. E a Bruna, ela fala uma coisa muito bonita, que ela fala que alguém considerou a poesia dela falando que ela não fazia poesia, ela contava umas historinhas, né? E ela fala, realmente, conta histórias. A minha escrita conta as histórias que eu estou vendo, né? E eu acho que a poesia ela sempre contou histórias, né? A gente às vezes é, a gente herda muito, né, de um romantismo tardio e tal, aquela ideia de que a poesia ela é uma expressão muito total do eu, mas a poesia, na verdade, ela é a memória de um povo, né? O Aedo, o poeta grego, ele tinha uma função que era de imortalizar os fatos heróicos, né? Ele tinha a função de contar a história, né? Se você for parar para pensar na ideia da épica grega, né? Na ideia dos Homeros, né? Porque talvez Homero nem tenha sido um só, mas muitos, né? Mas essa poesia que é cantada pela tradição oral muitas vezes, né? Essa poesia ela é crônica, porque ela
passa pelo tempo, ela é canto, e o canto também passa pelo tempo, ela tem uma marcação, ela tem um ritmo, e ela é o testemunho daquele povo, daquele olhar, daquele momento. Então, tudo isso eu acho que sempre, sempre vai atravessar uma obra de arte, né? Mesmo que o poeta queira a arte pura e hegeliana do belo, mesmo que ele esteja nesse paradigma, isso é um olhar do momento histórico em que se vive, né? Assim como a poesia de hoje é, assim como a poesia futura que a gente não sabe do que vem, também vai ser, né? Por isso que eu brinquei que quando eu começo a ler as poesias que a Beta começa a escrever ali no idos de 2001, 2002, eu falo, cara, é a poesia do século XXI, eu ainda estou no final do século XIX, início do XX. Deixa eu correr aqui para tentar chegar onde eu estou, né? Porque, na verdade, toda a arte, e essa é a minha concepção, ela é crônica, porque ela é testemunha, ela é relativa ao tempo em que se vive, né? E é muito. Eu convivo com isso, com esse olhar sobre o mundo, né? Com esse olhar de querer trazer esse testemunho, né? Então eu agradeço demais por essa pergunta, porque ela me fala de um lugar muito muito importante para mim na minha escrita, né? Que é esse desejo de testemunhar o tempo em que eu vivo. E aí, para aproveitar isso, eu vou ler é, é, 3 poemas que falam um pouco desse testemunho, né? Que trazem um pouco esse testemunho. O primeiro, inclusive, é o poema que dá título ao meu livro, que é o Poeta Tomapolis. Que eu escrevi ele exatamente quando eu descobri que eu estava escrevendo um livro diferente do que eu achava que eu estava escrevendo. É, surgiu o título do livro também junto, né? O Poeta Tomapolis. Mais que isso, que ele tente imaginar a mão que está escrevendo. Se ele a visse, talvez então a leitura se tornasse para ele uma tarefa séria. Maurice Blanchot. Degredado e clandestino, o poeta torna a polis, sem nunca tê-la deixado. Se lhe pedem palavras úteis, o poeta cospe pétalas e pombas brancas, veleja lava e anuncia a paz. Enquanto todos aplaudiam a rainha degolada, o poeta sentia o frio da lâmina no próprio pescoço. Hordas da ordem, em vão, tentam adestrar o poeta e cortar-lhe a peçonha da língua, mas seu verbo se alastra como fogo em planícies, secas de tanta razão. O poeta toma a polis. É, Agora eu vou ler um poema que também é um poema crônico, mas é um poema crônico e pessoal, que se chama Condropatia, e que também pensa um pouco esse lugar com a cidade, esse diálogo com a cidade, assim, e com habitar a cidade a partir de um corpo divergente, né? Às vezes, sou tomado de gratidão pela dor que surgiu no meu joelho esquerdo, poucos dias antes de eu completar a idade que meu pai tinha quando morreu. A dor no meu joelho esquerdo alterou para sempre minha visão para o traçado do mundo. Eu sempre andei manco, mas tinha o afã de provar que para mim eram percorríveis todas as distâncias. Eu nunca antes me permitira descobrir o meu próprio tempo de andanças. Bastaram poucos dias deambulando sobre rodas para que eu aprendesse no meu corpo que raros são, em qualquer cidade, em qualquer arquitetura, os caminhos percorríveis, quando os traçados
não são universais, sobram sobejos muros. Depois, na firme companhia de muletas, aprendi a agradecer aos elevadores e às raras rampas com inclinação própria para subir, aos escassos ônibus acessíveis, 1 em 20, talvez nem isso, e às raríssimas calçadas regulares, nessas ruas que não são feitas nem mesmo para os pedestres padrão. Passei a louvar nos estacionamentos as vagas próximas da entrada, que me poupam longas e exaustivas caminhadas, do meu alto privilégio de poder, motorizado, encurtar distâncias. Por essas razões, hoje, quando me recuso a subir uma escada, num espaço sem elevadores nem rampas, não é possível saber se o que me dói é o joelho esquerdo ou se me doem as pessoas que não poderiam escolher subir comigo. Por fim, eu vou ler um que é o contrato social. Depois de muito estudo e discussão dialética, agimos violentamente. Gonçalo M. Tavares. Em todo contrato, há uma parte escrita com letras miúdas e truncadas, na qual se corre o risco de vender a própria alma. Trechos escondidos em rodapés e entrelinhas, com palavras besuntadas de mel e engodo. Contra a guerra de todos contra todos, entregamos a Leviatã o monopólio da violência. Mas ousamos estipular a quantidade de violência que é legítima. E agora é urgente fazer os mensageiros da coação de Leviatã temerem profundamente o peso da morte que carregam, fumegando de pólvora no metal frio de suas armas e almas sem paz. Maravilha, Théo. Olha, infelizmente, eu sempre chega uma hora que eu tenho que ser portador de péssimas notícias, né? E a péssima notícia é que nosso concerto está chegando próximo do final, para a tristeza nossa aqui, que estamos nos deliciando aí com esse papo e com esses poemas. Eu queria trazer uma última questão, que, devido ao tempo, eu queria pedir uma resposta assim, breve de vocês para essa questão e após essa resposta, a, a leitura de um poema, né, de cada um, e aí eu vou passar a palavra para a Suzana fazer o encerramento. Nessa, eu vou buscar um ponto um pouco atrás que a gente estava falando. Vocês falaram sobre a questão dos corpos divergentes na cidade, etc. E eu assim, pensando, estava aqui pensando que toda boa poesia ela é uma poesia divergente, ela é um corpo divergente. Não há boa poesia que não seja um corpo divergente na cultura, né? E juntando a isso, já que vocês abordaram esse assunto, Roberta teve essas questões com autismo, né? Enfim, todo esse processo, esse percurso e esse despertar, né? O Theo com as suas questões ligadas ao corpo também, e que são questões ao mesmo tempo muito individuais, mas são questões coletivas e políticas, porque as questões do corpo são questões políticas. Então, eu queria saber como, de maneira rápida, né, por conta do tempo que nós temos encerrando, essa relação com essas divergências pessoais, né, com esses aspectos divergentes individuais,
imprimiram na poesia de vocês uma marca. É isso. E aí, a leitura de um poema para eu poder passar para a Suzana. Certo. Primeiro, já agradecendo imensamente o convite, foi uma tarde muito especial, nessa retomada aí de uma sociabilidade, de uma interlocução mais aberta. Agradeço a cada pergunta, a participação de todos e as pessoas que posteriormente, né, vão assistir, espero. E eu acho que concordo inteiramente com o Nuno, eu acho que o poema tem uma existência na cultura, na sociedade, ele enquanto objeto, né, também, como não podemos, de certa forma, um ente no mundo, e eu acho que ele é um ser desviante, né? Ele é de uma linguagem que não é utilitária, ele se propõe a questionar as normas. E acho que as pessoas com divergência, quaisquer que sejam elas estão ali nessa luta constante, de certa maneira, para se reafirmar, para encontrar espaço, para serem ouvidas, né? Então, eu acho que imprimiu a marca da singularidade, da coragem e de uma gratidão também, em certa medida, embora essa palavra atualmente seja muito diluída, mas de reafirmar a diferença. Gratidão por pertencer a uma família tão plural que, de alguma maneira, vive o poético na sua intensidade máxima, né? E eu acho que isso eu devo totalmente à minha mãe, que é quem faz esse espaço de abertura para o mundo, uma pessoa totalmente amorosa, e acho que é isso. E eu vou ler, para finalizar, o poema que é a espinha dorsal do livro, que chama Dentro do Espectro, que ele nasceu exatamente depois do diagnóstico, e foi a partir dele que esse livro se formou. Dentro do espectro. Se eu não puder respirar com minhas guelras imaginárias e com meus pequenos dentes morder as bordas da vida, se eu não puder dar aos meus pulmões a memória de um canto remoto e a essa falta de ar mais que o corpo esconderijo, se eu não puder condensar a profusão de estímulos em elipses, sinapses, algo além de símbolos, o espectro permear este enxame, e o que um caracol no seu corpo de encaixes desenlaça, e só se eu puder ser por dentro o abrir-me. Maravilha, maravilha, Roberta. Obrigado, obrigado Eu demais que agradeço. pela participação. Esse momento aqui está incrível, assim, muito feliz por ter você e Theo aqui, né, nessa tarde, deixando esse registro. Eu também. Theo, contigo agora. Também quero muito agradecer a presença de todo mundo nessa tarde, né? Um desafio, porque a gente está fazendo um concerto numa data que teoricamente não seria tão propícia, né? Num feriado prolongado, e estamos aqui com muita gente participando e perguntando, e eu pude responder e conhecer pessoas aqui que eu vou acompanhar aqui, né? Com certeza. Então, agradeço muito a presença de todo mundo que está aqui e dizer que foi muito feliz, assim, estou muito feliz por esse convite, Nuno, e muito feliz por esse espaço, Suzana. A gente, né, a Beta até comentou mais cedo que ela já fez até um curso aqui na Estação das Letras, um curso que eu queria também ter feito, mas eu já morava em São Paulo, então o curso era presencial, não foi Legal. possível. Mas é muito bom, e hoje, um pouquinho antes da gente começar, você pode contar um pouco da história desse espaço, né? É muito feliz a gente saber da existência de um espaço dedicado à escrita, dedicado às letras, com tanta longevidade e tanta potência, né? Então, eu agradeço muito por esse espaço aberto por vocês aqui. E agora, respondendo a pergunta do Nuno, realmente, eu acho que a marca da arte é estar na divergência, né? Eu concordo muito, assim, da poesia, porque a gente está acostumado com a palavra real, né? A palavra que tem o certo e o errado, a palavra que tem a ordem de comando e a obediência,
essa é a palavra que muitas vezes molda o nosso mundo, né? Na maior parte das vezes. E a poesia é o desvio disso. A poesia ou a arte é o desvio disso. Ela é a palavra que questiona esse lugar do saber perfeito, da ordem que deve ser sempre seguida, né? Ela é ainda que um lampejo, é o lampejo de insubmissão é, dentro da lógica dessa lógica de obediência, né? E, ao mesmo tempo, ela é uma expressão autêntica de uma experiência pessoal, né? Porque ela é também um testemunho de uma vida, da vida que pôde elaborar, por exemplo, aquela obra, escrever aquele poema, né? Então, todo o corpo que escreve, ele é marcado pela escrita que ele faz, né? Todo o corpo, assim. Com certeza, o corpo do Drummond era marcado pela escrita dele, né? Pela contenção dele, mas também por esse desejo reflexivo de entender o mundo, né? Os corpos que o corpo do Torquato Neto, né, que a Beta citou, também é marcado, né, pelos conflitos que levaram ele a pôr fim à vida tão precocemente. Um corpo como o de Artaud, que foi trancafiado, né, dentro de um manicômio e teve uma lucidez muito grande de escrever, inclusive, cartas questionando os seus médicos. É um desvio desse lugar de obediência, né? Corpos de escritoras que muitas vezes estão ali no anonimato porque não tinham espaço para elas no mundo, né? Uma vez eu ouvi de uma poeta falando que a maior parte das poesias anônimas provavelmente foram escritas por mulheres, né? Porque elas não tinham direito ao nome, né? O nome é do marido, do filho, é, né? Então a gente tem uma sociedade marcada por esse patriarcalismo que também apaga, né, as artistas mulheres, as poetas mulheres. Todos esses corpos divergentes, eles têm marcas profundas na sua escrita e em si, da escrita em si mesmos, né? Então, eu não sei se eu respondi ou se eu só fiz uma digressão, né, em relação a isso, mas eu vou finalizar essa resposta com uma ideia de uma costura no próprio corpo, que é a marca da escrita, né? E também para mim, que fiz 7 cirurgias na minha vida, é a marca que eu trago no meu corpo também, na pele, né? Chama corpo cerzido. Trago nas mãos o cheiro escuro e acre de um medo que comecei a adquirir antes mesmo da linguagem. O medo recende a carne crua, a gordas gosmas de vísceras cortadas pelo fino frio e preciso de um bisturi. Ouço o fio de voz sussurrado pelas 7 cicatrizes espalhadas em meu corpo. A sensibilidade mais aguda sob a pele fechada dessas feridas testemunha o medo da morte. Morte não a vida, dessas que pesam e aliviam. Em meu corpo cerzido, um corte cerrado na planta do pé direito e outro no tornozelo testemunham esses milagres que são meus passos. Entre a linha imaginária da cintura e a base da pelvis, há tanta marca, tanta genesia, que do intacto períneo, de onde imagino irradiar, vértebra a vértebra, a alquebrada Kundalini, jorram as palavras e a própria força da voz. Obrigado, gente. Maravilha, Theo, obrigado. Olha, eu tenho muito a agradecer a vocês. Como disse, estive há não muitos dias no lançamento de vocês dois, né, aqui no Rio. Quando vi os livros, fiquei assim
e os li, né? Fiquei extremamente impressionado com a poesia ali, né, posta, e achei que era um momento assim mais do que propício para vocês estarem aqui, e minha aposta foi mais do que confirmada. Obrigado. Suzana, Aí, está vamos lá. contigo. Gente, então, chegamos ao final. Eu quase não pude falar por várias razões, entre elas, eu estou com uma tosse horrível e muitas vezes tive que levantar para ir, enfim, sair, tossir, enfim, mas queria agradecer, me desculpar, né, por tive que sair umas 2 vezes daqui, mas queria muito agradecer a participação de vocês, a poesia de vocês, né, essa forma, alguém colocou aqui, né, o modo, ela tem uma leveza, né, e ao mesmo tempo uma densidade muito grande, né, tanto a Roberta, né, quanto o Theo, vou chamar de Theo, tá, Theo, né, quanto o Theo, né, embora os dois com rumos bem distintos, né, o Theo se estende mais, né, ele é mais cronista na poesia, né, mais prosador, né, na poesia, e a Roberta mais sintética, alguns poemas que ela leu, né, quase haikais, assim, né, alguns. E você também tem alguns, né, que eu vi, e eu gostei muito. Obrigada, parabéns. Tá? E agora, então, agradecer a vocês todos que estão aqui nessa tarde de Aleluia, né, de sábado de Aleluia, né? E nós estávamos um pouco na dúvida, né, se alguém viria ir largar o ovo de chocolate para ouvir poesia, mas eu acho que a Denise Galto falou, é melhor que chocolate. Eu não sei se vocês forem ver nos recadinhos, está ali, é melhor que chocolate, né? Então, e foi mesmo, muito melhor, e não engorda, né? Que é melhor para mim, pelo menos, é uma coisa boa. Então, obrigada aí pela presença. Queria agradecer assim algumas pessoas que estão aqui, quer dizer, que eu vejo, já vi falar trabalhos, Jorge Amâncio lá, né? Eu não sei se ele está escutando, acho que está só a foto dele ali. Às vezes eu acompanho alguma coisa dele pela internet, né? Aí está ele, ó, né? Lá no Bric a Brac, né, Jorge? Né? E em outros lugares, né? Agradecer, eu não tinha te visto ainda aqui no concerto. Não é a Legal. primeira vez, é a primeira vez que eu estou vendo. Né? Adorei, adorei. Né? Uhum. Eu sinto honrado de você ter lembrado. É muito legal, né? Eu já Sim. acompanho vocês, o Nuno, todo mundo, acho que admiro muito. Né? Muito obrigado hoje pela tarde. Apareça sempre, e vocês todos Obrigado, também, Jorge. tá? Obrigado. Muito Uma bom. boa Páscoa, então, para todos, tá? Roberta, Theo, muito bom ter vocês aqui e ouvi-los, né? Muito legal. Alexandre, eu não vou falar todo mundo, senão eu deixo de falar alguém e aí eu fico mal, né? Porque tanta gente legal e né? A Maria Alice, todas as pessoas aqui, pessoas muito queridas, né? Então é isso. Uma Páscoa maravilhosa, tá? Acompanhem o IEL e a programação. Sexta-feira que vem nós temos as Sextas com Letras, vai ser lida a Marina Colasanti, pela Cláudia Gonzaga, é um evento que é realizado pelos alunos da Estação das Letras, do curso Rodas de Leitura, Teoria e Prática, que eu mesma dou, e toda primeira sexta-feira do mês tem uma leitura aqui, né? E é isso aí, gente. Um beijo para todos, tá? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, Um gente. beijo, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada aí.